Neste vídeo, vamos revelar como o arquétipo de Afrodite pode ser ativado de forma consciente e por que isso transforma não apenas a forma como você se percebe, mas também a maneira como a vida responde a você. Antes disso, porém, é fundamental esclarecer algo que quase nunca é explicado com profundidade: o que realmente é um arquétipo. Arquétipo não é personagem, não é fantasia e não é um símbolo externo para ser imitado. Arquétipo é um estado de consciência organizado, um padrão interno que estrutura percepção, comportamento e energia ao mesmo tempo. Ele atua de forma silenciosa, antes mesmo de qualquer ação consciente. Quando um arquétipo está ativo, ele molda o modo como você ocupa o espaço, como reage às situações e como o mundo responde a você. É por isso que duas pessoas podem ter comportamentos semelhantes e resultados completamente diferentes. O que muda não é a ação, é o estado interno que a sustenta. O verdadeiro poder do arquétipo está justamente aí. Ele organiza o campo interno e, ao fazer isso, altera decisões, postura, ritmo e escolhas sem esforço. Você não precisa forçar nada. A coerência se estabelece de dentro para fora. Por isso, ativar um arquétipo não é fingir ser algo que você não é. Não é performance, nem estética, nem repetição de gestos. Isso cria rigidez e desconexão. Ativar um arquétipo é habitar um estado, permitir que esse padrão de consciência organize o corpo, a mente e a presença. Arquétipos atuam antes da ação consciente. Eles antecedem a fala, o gesto e a tentativa. Quando um arquétipo está ativo, o corpo responde de forma diferente, a mente se organiza com mais clareza e o campo ao redor reage com mais coerência. É por isso que os arquétipos produzem efeitos reais. Eles funcionam como uma lente através da qual a realidade é percebida e respondida. Quando a lente muda, a experiência muda. O arquétipo verdadeiro nunca é exibido. Ele é percebido. Quando está ativo, ele reorganiza decisões, altera a forma de reagir e muda a qualidade da presença sem necessidade de intenção consciente. Não há esforço, não há performance. Afrodite, especificamente, não é algo que você mostra. É algo que o outro sente. Quando alguém tenta demonstrar Afrodite, ela desaparece. Quando o estado está presente, não há necessidade de provar nada. Por isso, antes de ativar Afrodite, é fundamental uma preparação interna. Não se trata de virar Afrodite, mas de remover o excesso de controle, expectativa e busca que impedem o estado de se manifestar. Quando identidade e persona saem do caminho, o arquétipo encontra espaço para operar. Todo arquétipo carrega dois polos, luz e sombra. Isso não significa algo bom versus algo ruim. Significa uso consciente versus uso distorcido do mesmo princípio. Quando um arquétipo é vivido com clareza, ele organiza. Quando é vivido com excesso ou inconsciência, ele desorganiza. No lado luz, Afrodite se manifesta como o prazer saudável de existir. É a capacidade de sentir satisfação em estar viva, no próprio corpo e no próprio ritmo, sem culpa e sem pressa. Esse estado gera uma presença magnética, porque não está tentando obter nada do outro. Ele sustenta um amor próprio silencioso que não precisa ser afirmado nem defendido. A receptividade aqui é consciente. Afrodite sabe receber sem se perder. Nesse polo, a pessoa se sente confortável consigo mesma. Não há disputa, não há comparação constante, não há esforço para provar valor. A beleza se expressa como naturalidade, como coerência entre o que se sente e o que se vive. Já no lado sombra, Afrodite se distorce quando o prazer vira compensação. Surge a vaidade excessiva, não como cuidado, mas como tentativa de preencher um vazio interno. A dependência de validação começa a se instalar, e o olhar do outro
passa a definir o próprio valor. A sedução deixa de ser expressão e vira fuga, uma forma de buscar reconhecimento externo para evitar contato com a própria insegurança. A comparação estética é outro sinal claro da sombra. Sempre que a pessoa mede seu valor pelo corpo, pela aparência ou pela atenção recebida, Afrodite já saiu de cena. O que resta é esforço, tensão e vigilância constante de si mesma. A sombra surge quase sempre por 3 motivos: excesso, desequilíbrio ou ativação sem consciência. Quando o arquétipo é usado como identidade fixa, quando há exagero de estímulos ou quando se tenta sustentar Afrodite o tempo todo, o sistema entra em colapso. Nenhum arquétipo foi feito para ser permanente sem alternância. Equilibrar. Afrodite não exige repressão, mas retorno ao eixo. Isso significa reduzir a importância dada à aparência, diminuir a busca por resposta externa e estabilizar o estado interno. Sempre que o prazer deixa de ser simples e passa a ser tenso, é um sinal de que o eixo foi perdido. Afrodite saudável não precisa ser intensificada, ela precisa ser descomprimida. Quanto menos esforço, mais presença. Quanto menos vigilância, mais magnetismo. E essa compreensão é fundamental antes de falar de ativação prática, porque ativar um arquétipo sem conhecer sua sombra é o caminho mais rápido para a distorção. Com essa maturidade em mente, agora é possível avançar para a ativação real de Afrodite, não como fantasia, mas como estado encarnado e consciente. Ativar Afrodite não é imaginar algo extraordinário acontecendo. Não é criar uma cena fantasiosa, nem tentar sentir algo especial. Quando isso acontece, o arquétipo já foi perdido, porque entrou esforço. A ativação real acontece quando você muda o lugar interno de onde está vivendo. Por isso, é importante entender desde o início: ativação não é visualização vazia. Ativação é encarnação de estado. É permitir que o corpo, a mente e a presença se reorganizem a partir de um eixo diferente. A primeira técnica é somática, porque Afrodite não se ativa no pensamento, mas no corpo como campo de experiência. Comece interrompendo o impulso de fazer. Apenas pare por alguns segundos, sem corrigir postura, sem ajustar respiração, sem tentar melhorar nada. Em seguida, solte conscientemente 3 pontos: a mandíbula, os ombros e o baixo ventre. Esses 3 lugares concentram controle e alerta. Quando eles soltam, o corpo muda de eixo. A partir daí, permita que a respiração fique mais baixa, sem forçar. Não é uma respiração profunda, é uma respiração tranquila. Nesse momento, traga a atenção para uma sensação simples e neutra de prazer. O apoio do corpo, a temperatura do ambiente, o contato com a roupa. Afrodite se ancora no prazer calmo, não na excitação. Se o corpo começa a se acomodar, se o ritmo interno desacelera e se a necessidade de se explicar diminui, o arquétipo já começou a se manifestar. Não tente intensificar. Afrodite se ativa quando não é pressionada. A segunda técnica é simbólica. E aqui, a imagem entra como espelho de estado, não como fantasia externa. Traga à mente a imagem de Afrodite emergindo da concha. Não pense em forma física, mas em qualidade. Calma, dignidade, presença e permissão. Veja essa imagem como uma metáfora do seu próprio estado interno se abrindo, sem pressa, sem expectativa. A concha representa a proteção. O momento de sair dela não é performático, é natural. Ao sustentar essa imagem por alguns instantes, permita que o corpo copie o estado que a imagem transmite, não o gesto. Se houver ajuste na postura, no olhar ou no ritmo, deixe acontecer sem conduzir. Essa técnica funciona porque o símbolo acessa camadas mais profundas da consciência. A imagem não cria Afrodite. Ela ativa a memória do estado. Há um ponto essencial aqui. Não tente manter o arquétipo. Esse é o erro mais comum.
Quando você tenta sustentar Afrodite, você sai do estado e entra no controle. Afrodite permanece quando é permitida, não quando é vigiada. Se, após a ativação, você sentir mais silêncio interno, mais presença e menos necessidade de reação, isso já é o sinal de que o arquétipo está ativo. Não faça nada com isso. Apenas continue. A ativação verdadeira não é um evento isolado. Ela se confirma na forma como você passa a escolher, a se mover e a se posicionar. E é exatamente isso que vamos integrar no próximo passo. Como viver Afrodite no cotidiano, sem esforço e sem artificialidade. Depois da ativação, o ponto mais importante não é repetir técnicas, mas aprender a viver a partir do estado. Afrodite não foi feita para ser um momento especial. Ela se torna poderosa quando vira modo de presença cotidiano. Manter Afrodite ativa não significa sustentar uma sensação constante de prazer. Significa fazer escolhas coerentes com o estado de permissão interna. Isso começa pelo ritmo. Afrodite não vive em pressa. Sempre que você acelera sem necessidade, o arquétipo se desorganiza. Sempre que você desacelera por escolha, ele se estabiliza. A presença sem pressa se manifesta nos detalhes, na forma de andar, de sentar, de esperar, de escutar. Afrodite não ocupa o espaço para ser notada. Ela ocupa o espaço com naturalidade. E isso muda completamente a qualidade da presença. Falar menos e dizer mais é outro sinal claro de Afrodite integrada. Não há necessidade de justificar sentimentos, explicar escolhas ou preencher silêncios. As palavras se tornam mais precisas porque não carregam pedido de validação. O silêncio, quando surge, não incomoda. As escolhas também passam a vir do estado, e não da expectativa externa. Vestir-se, cuidar do corpo e organizar a rotina deixam de ser obrigações ou estratégias de imagem e passam a ser extensões do prazer de existir. Afrodite não se veste para provar algo. Ela se veste para se sentir coerente consigo. É importante entender que manter um arquétipo ativo não significa nunca sair dele. Há momentos em que Afrodite precisa ser desativada. Excesso de estímulo, ambientes competitivos ou situações que exigem outro tipo de postura pedem alternância. Desativar Afrodite não é perder o arquétipo, é usar consciência. Quando isso acontece, o retorno ao eixo neutro é suficiente. Reduzir estímulos, silenciar o impulso de agradar e recolocar a atenção no próprio centro já reorganiza o campo. Afrodite não some. Ela apenas cede espaço para outro arquétipo atuar. Essa alternância consciente é sinal de maturidade arquetípica. Nenhum arquétipo deve dominar a identidade. Afrodite integrada é aquela que você acessa quando faz sentido, e não aquela que precisa ser sustentada o tempo todo. Quando o arquétipo deixa de ser uma ativação e passa a ser uma escolha consciente, ele se estabiliza sem esforço. E é nesse ponto que Afrodite deixa de ser algo que você tenta manter e passa a ser algo que simplesmente está disponível. Com isso claro, fica mais fácil compreender como Afrodite pode se combinar com outros arquétipos de forma sofisticada, ampliando ainda mais sua atuação. Arquétipos não existem isoladamente. Na prática, a consciência se organiza em combinações, e é isso que dá profundidade, maturidade e flexibilidade à presença. Afrodite, quando integrada, não compete com outros arquétipos, ela harmoniza. Uma das combinações mais poderosas é Afrodite com o arquétipo do mago. Enquanto Afrodite sustenta prazer de existir, receptividade e magnetismo, o mago organiza intenção, direção e criação consciente. Essa combinação gera presença com capacidade de materialização. Não é apenas ser percebida, é criar realidade a partir de um estado alinhado. Afrodite também se integra muito bem ao arquétipo da rainha. Aqui, a beleza deixa de ser apenas atração
e passa a carregar soberania. Existe dignidade, limite e valor próprio. A rainha impede que Afrodite escorregue para a sombra da validação, enquanto Afrodite impede que a rainha se torne rígida ou distante. Outra combinação sofisticada é Afrodite com a sacerdotisa. Nesse caso, o magnetismo se torna silencioso e profundo. Não há exposição excessiva, não há necessidade de se mostrar. A presença é sentida mais do que vista. Essa combinação é ideal para quem deseja profundidade, mistério e autoridade interior sem esforço. Também é importante saber o que evitar. Afrodite perde força quando é combinada com arquétipos de controle excessivo ou competição constante. Sempre que há disputa, comparação ou necessidade de vencer, o campo se contrai. Afrodite precisa de espaço interno para operar. A integração final acontece quando Afrodite deixa de ser algo que você ativa e passa a ser uma normalidade interna. Nesse ponto, o magnetismo não é buscado, ele surge como resposta. A beleza não é performada. Ela se manifesta como consequência de um estado coerente. O convite final é simples e consciente. Sustente esse estado por 7 dias. Não como esforço, mas como observação. Observe seu ritmo, suas escolhas, a forma como você reage e, principalmente, a forma como o mundo responde, sem tentar provocar nada. Quando Afrodite é habitada com maturidade, ela não transforma apenas a presença, ela transforma a relação com a vida. E isso não acontece por tentativa, mas por permissão. Encerrar esse processo não é fechar um ciclo, é abrir um modo de viver mais coerente, mais íntegro e mais verdadeiro. Afrodite, quando integrada, não é um arquétipo extraordinário. Ela é a lembrança de que existir pode ser um prazer legítimo. Antes de encerrar, eu quero te convidar a observar algo simples. Se em algum momento deste vídeo você sentiu o corpo relaxar, a atenção se aprofundar ou a presença ficar mais inteira, isso já foi Afrodite se manifestando. Não como personagem, mas como estado. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal. Aqui a proposta não é falar sobre arquétipos de forma superficial, mas ensinar como ativar estados reais de consciência, de forma prática e integrada à vida. E agora eu quero te provocar com uma pergunta, e eu realmente quero ler sua resposta. Qual arquétipo você sente que está pedindo passagem na sua vida agora? E se você já ativou algum arquétipo antes, que experiência você teve? O que mudou em você, no seu corpo, na sua forma de se posicionar no mundo? Compartilha nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém que nunca ativou um arquétipo precisa ler hoje. E se você quer aprofundar esse caminho, continuar ativando estados e entendendo como a consciência molda a realidade, fica por aqui. Novos vídeos chegam regularmente. Obrigada por estar presente. E até o próximo.